Sabe, toda a guerra na Ucrânia é sobre a OTAN e sua expansão. E depois de 4 anos de guerra, vocês ainda não conseguem colocar um ponto no documento afirmando que a Ucrânia não pode mais fazer parte da OTAN, que ela não pode ser considerada. Como é possível negociar com os russos desse jeito? Eu não sei o que se passa na cabeça do Marco Rubio, por exemplo, quando ele vai lá e aceita isso. É engraçado, porque eu acabei de ouvir o Rubio, acho que foi mais cedo, hoje de manhã. Havia uma citação que vi publicada no X, em que ele afirmava não saber nada sobre uma contraproposta europeia de 28 pontos. Talvez isso tenha sido ontem à noite. Mas veja só, as notícias viajam rápido. Quero dizer, o Rubio já confirmou, há apenas 1 ou 2 horas, no New York Post e em outros veículos de imprensa, que ele cedeu aos termos de Zelensky, depois de afirmar não saber nada sobre eles até ontem à noite. Então o Rubio está completamente perdido. Ele é muito inconsistente. Ele é realmente o principal problema. O principal obstáculo para a paz sempre foi Rubio dentro do governo. Foi ele quem, segundo reportagens, acabou com a cúpula de Budapeste. Foi ele quem convenceu Trump a cancelá-la. Ele é, sabe, realmente um espinho no pé de Trump. Muito. América por último. Ucrânia em primeiro. Israel em primeiro. E ele está garantindo que a agenda de paz de Trump, pelo menos em relação à Ucrânia, nunca tenha sucesso. Como resultado, o mundo enfrenta uma ameaça crescente de Terceira Guerra Mundial, algo que os Estados não enfrentavam desde a crise dos mísseis de Cuba. Acho que seu microfone está no mudo. Se você parte do pressuposto de que o governo Trump está tentando se dar bem com os europeus, ou de alguma forma aceitar o que Zelensky está dizendo, é sequer possível que a Ucrânia... Bem, não sei se a Europa é capaz de permitir que a Ucrânia entre na União Europeia nas condições em que se encontra agora. A economia não está funcionando. Tudo vem de outros países, dos europeus, dos Estados Unidos, em termos de armamentos, e a economia deles entraria em colapso se os Estados Unidos parassem de enviar ajuda. Então, qual é o problema com o governo Trump? Você mencionou o Rubio, mas acha que Donald Trump tem algum tipo de influência sobre os europeus? Você sente isso? Trump tem uma quantidade impressionante de influência sobre a Ucrânia e os europeus. Se ele ameaçasse sair da OTAN amanhã, os líderes da UE, sabe, simplesmente concordariam com o que quer que Trump dissesse. Qualquer acordo de paz, mesmo que entregasse, sabe, 50% da Ucrânia. Acho que os líderes da UE pensariam, bem, temos que aceitar isso, ou então os Estados a sairão da OTAN e ficaremos indefesos contra, sabe, uma invasão russa. Então sim, sabe, o Trump, ele se gabou 53 vezes de que poderia acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas. A verdade é que ele provavelmente poderia, talvez não em 24 horas, mas provavelmente em 72. Sabe, 3 dias de reuniões com Putin, com ele, ou provavelmente com J.D. Vance, ou até mesmo com Tulsi Gabbard nesse caso, se ela tivesse um poder plenário ou temporário para negociar os termos que considerasse melhores para os Estados Unidos, ou simplesmente recebesse orientações de Trump e Vance, eles poderiam ter encerrado essa guerra destrutiva e desnecessária na primeira semana do segundo mandato de Trump. E o mais louco é que Trump continua publicando no Truth Social sobre como essa é uma guerra que nunca teria começado se ele tivesse sido presidente em 2022. E ele está certo. E ainda assim, ele adotou a guerra de Biden como se fosse sua. Ele está, sabe, entusiasticamente intensificando a guerra com o envio de mísseis de longo alcance, como mencionei, e impondo sanções ainda mais severas do que eu jamais teria considerado. Então, ele critica Biden, afirmando que Biden estava prestes a iniciar a Terceira Guerra Mundial, mas agora está fazendo a mesma coisa, sabe, online. Ao mesmo tempo, ele tem conduzido uma ofensiva diplomática com a Rússia que é muito revigorante para Biden. Então, de um lado, militarmente ele está escalando, do outro, está tentando reduzir as tensões.
As duas políticas simplesmente não combinam, porque quanto mais Trump intensifica a guerra, quanto mais mísseis e armas ele envia, seja de forma indireta ou direta para a Ucrânia, e quanto mais ele aumenta as sanções contra a Rússia, mais os líderes russos vão pensar: esse cara não é confiável, pois ele afirma querer a paz, mas está intensificando a guerra de Biden. Fica claro que ele também quer destruir a Rússia. Não deveríamos confiar em nada do que ele diz. E, ainda assim, o presidente russo Putin tem sido muito magnânimo e elogioso em relação a todas as iniciativas diplomáticas de Trump, tentando ignorar as escaladas tanto quanto possível. E Trump continua apunhalando-o pelas costas. Quer dizer, ou talvez não exatamente apunhalando pelas costas, essa provavelmente não é a melhor escolha de palavras. Mas enfim, tirando o tapete debaixo de qualquer iniciativa de paz entre Rússia e Estados Unidos que já tivesse sido previamente acordada. Ele fez isso em Anchorage. Os russos achavam que tinham um acordo com Trump e ele desistiu. E agora, novamente, a Rússia achava que tinha um acordo com Trump, e então Trump o modificou com aquelas cláusulas venenosas que mencionei, as que tratavam do tamanho do exército ser de 600 mil homens, em vez de provavelmente 200 mil, que era o que eles provavelmente haviam acordado antes disso. E então, é claro, a região de Donbas, segundo o plano de paz de 28 pontos, deveria ser uma zona neutra, uma área desmilitarizada no território que a Ucrânia devolveria à Rússia. Isso foi inaceitável para a Rússia. E então, é claro, havia 100 bilhões de dólares em reparações. Agora, na contraproposta europeia, esse valor subiu para 300 bilhões de dólares em reparações. E neste novo acordo, o plano de paz de 19 pontos, não há quaisquer limitações sobre o tamanho do exército da Ucrânia ou sobre as armas que ela pode possuir. E como você mencionou, a questão número 1 para a Rússia, o motivo da invasão, é que a Ucrânia se tornasse um país permanentemente neutro, como era sob sua constituição anterior a 2019, e nunca ingressasse na OTAN. E agora, Rubio retirou isso. Assim, Rubio se expôs mais do que nunca como o principal obstáculo à paz do lado dos Estados Unidos. Você se lembra, após a reunião entre Donald Trump e Putin no Alasca, antes da reunião, Trump estava falando sobre um cessar-fogo imediato na Ucrânia. Depois, ele mudou de ideia. Após a reunião, ele disse: nada de cessar-fogo. Vamos encontrar algum tipo de solução para um acordo na Ucrânia. Em seguida, ele foi ao Reino Unido, voltou aos Estados Unidos e mudou completamente sua ideia sobre o cessar-fogo. Você acha que Donald Trump é realmente assim? Bem, parece que ele está ficando. Como você vê a relação entre o Reino Unido e os Estados Unidos? Que tipo de influência ou poder de pressão eles têm sobre o governo Trump? Bem, eles não deveriam ter nenhuma influência sobre o governo Trump, porque até recentemente, o embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos havia feito campanha e trabalhado para derrotar Trump na última eleição. E claro, Zelensky também. Sabe, Zelensky veio e incentivou as pessoas a votarem em senadores democratas durante as eleições de 2022, essencialmente. Não acho que ele tenha feito campanha por Kamala Harris, mas ele estava trabalhando para minar o Partido Republicano e essencialmente prejudicar Trump, que ele tinha motivos para saber naquele momento que concorreria à reeleição. Então o presidente Trump, sabe, ele simplesmente parece fraco. Os neoconservadores afirmam que ele demonstra fraqueza quando tenta fazer concessões à Rússia, mas a maior fraqueza que ele já mostrou foi quando cedeu completamente a Zelensky, que, como ele corretamente afirmou em fevereiro, é um ditador sem eleições. Este é um homem, um líder autocrático, que mata seu próprio povo e prende seus opositores políticos. 70 mil, de acordo com um dos jornalistas mais conceituados da Ucrânia, 70 mil prisioneiros políticos que Zelensky reuniu em suas prisões políticas. Ele está travando essa guerra, está roubando dinheiro como se não houvesse amanhã,
quero dizer 100 milhões, isso é só a ponta do iceberg. Meus relatórios indicam que cerca de 1,5 bilhão foi desviado pelo regime de Zelensky de fontes de ajuda dos Estados e de outros países. Então, ele está apoiando um ditador corrupto que, na verdade, é tudo o que dizem ser verdade sobre Putin e ainda mais sobre Zelensky. A Ucrânia, hoje, é mais um estado totalitário do que a Rússia. A Rússia é mais livre. E certamente você sabe, eles estão enviando voluntários para lutar na guerra na Ucrânia, sem recrutas obrigatórios. Enquanto isso, a Ucrânia está sequestrando jovens nas ruas. E você sabe, mandando-os para lutar na linha de frente, com 3 dias de treinamento, basicamente enviando-os para o suicídio. E é por isso que a guerra é tão impopular na Ucrânia. Ela continua bastante popular na Rússia, mas é muito impopular na Ucrânia. Acho que cerca de 20% dos ucranianos querem continuar lutando na guerra, e cerca de 80% querem a paz. Estão dispostos a ceder território em troca da paz. E o apoio a Zelensky despencou para, acho, cerca de 9% ou até 16%. O que mais eles podem fazer pela Ucrânia, na sua opinião? Como você mencionou, não parece que a guerra vá acabar tão cedo. Mas o que mais eles podem fazer pela Ucrânia? Eles vão enviar mísseis de longo alcance? Bem, sim, foi relatado anteriormente, acho que no final deste verão, que Trump havia autorizado a venda de 3.550 mísseis de cruzeiro lançados do ar, eram para a Ucrânia. Eles seriam disparados de aeronaves F-16. As únicas outras aeronaves que poderiam lançá-los seriam os jatos de ataque Su-24. E acho que a Ucrânia talvez tenha apenas alguns, provavelmente algumas dezenas deles ainda não foram destruídos. Então, no máximo, cerca de 100 aeronaves, mas provavelmente mais perto de 50, poderiam disparar esses mísseis profundamente dentro da Rússia. Eles têm um alcance de cerca de 250 milhas, então poderiam alcançar o Oblast de Moscou, mas não a cidade de Moscou. Uma das coisas interessantes sobre o plano de paz de 28 pontos que mencionei no meu último artigo do Real War News é que Trump disse que se a Ucrânia disparasse mísseis contra Moscou ou São Petersburgo, retiraríamos nossa garantia de segurança a eles. Mas ele deu a entender que se a Ucrânia lançasse mísseis contra qualquer outro alvo russo, cidades, civis, alvos militares, e então a Rússia invadisse em resposta, poderíamos potencialmente declarar guerra à Rússia. Então esse é um dos principais problemas com o plano de paz inicial dele. Este plano de paz de 19 pontos é mais ridículo do que aquele. David, você acha que a Europa está no caminho da militarização? Porque a economia deles não está indo muito bem agora. Estão falando em militarizar a Europa, adicionar mais soldados, mais armas, modernizar, produzir mais armamentos. Como você vê a Europa enquanto a guerra na Ucrânia continua? Bem, quero dizer, os líderes europeus entendem que não têm capacidade de igualar a Rússia. A Rússia gasta mais com suas forças armadas do que todos os 30 países europeus membros da OTAN juntos, em paridade de poder de compra. Eles conseguem produzir cerca de 4 vezes mais munições de artilharia pesada do que toda a OTAN combinada, e o mesmo vale para muitas outras áreas. Os Estados Unidos nem sequer constroem. Bem, não construímos um novo tanque do zero, acho que desde 1989, no caso dos tanques M1 ou de outros veículos blindados grandes ou semelhantes a tanques. A Rússia produz de 1.000 a 1.500 tanques por ano. Então você tem razão, os líderes europeus estão tentando remilitarizar, reconstruir suas indústrias. A Rússia está, você sabe, tanto a Rússia quanto a China estão produzindo. Eles já implementaram uma economia de guerra, produzindo em massa sistemas de armas em um ritmo que não víamos desde a Guerra Fria, especialmente na União Soviética. E veja, tudo isso é em vão, porque a Rússia é uma ameaça que nós mesmos criamos.
Se não tivéssemos expandido a OTAN para incluir a Ucrânia como um Estado-membro de fato, e certamente os Balcãs, teríamos paz com a Rússia, e não haveria ameaça convencional ou nuclear vinda dela. Poderíamos fazer parceria com a Rússia economicamente e talvez até em medidas de segurança, como o próprio Putin mencionou durante sua entrevista. Acho que foi no ano passado, em fevereiro, em Moscou, com Tucker Carlson, que ele realmente pediu para entrar na OTAN. Sabe, ele disse à Rússia, entrem na OTAN. Acho que ele disse isso ao Bill Clinton. Acontece que eu sei que ele também disse a mesma coisa ao Bush em 2002. Então veja, 2 vezes o presidente Putin deixou claro que a Rússia estava interessada em considerar a adesão à OTAN como aliada dos Estados Unidos. E sabe, a Ucrânia poderia ter entrado na OTAN ao mesmo tempo. E a Rússia teria ficado bem com isso. A Ucrânia teria 100% do seu território. E veja, toda oportunidade que a Rússia ofereceu, incluindo o Acordo de Istambul, em que eles se ofereceram para retirar todas as tropas russas do território ucraniano pré-guerra, como parte do acordo de março-abril de 2022, foi rejeitada pelo Ocidente e por Volodymyr Zelensky. Então veja, a Rússia continua comprometida com a paz muito mais do que qualquer outro país. Trump às vezes está comprometido com a paz e às vezes ele volta a apoiar a guerra. Ele se mostrou, veja bem, um parceiro não confiável. E isso não era o que eu queria dizer durante essa entrevista. Eu queria elogiar o presidente Trump, e eu o faço, pelo plano de paz de 28 pontos. Mas se de fato ele apoiar esse plano de paz de 19 pontos, ele será tão belicista quanto Marco Rubio. David, você mencionou que Zelensky e o embaixador britânico nos Estados Unidos tentaram ajudar os rivais de Donald Trump durante a eleição. Vamos além disso e falar sobre Lindsey Graham. Quando Donald Trump estava em uma situação difícil depois de 6 de janeiro e de tudo o que aconteceu naqueles dias, aquelas pessoas que permaneceram ao lado dele, mesmo durante o Russiagate, você se lembra do Russiagate? Pessoas como Rand Paul e Marjorie Taylor Greene o apoiavam. Esses são membros que o apoiaram sem pedir nada em troca. Mas agora Donald Trump está indo contra todos eles e se aproximando de Lindsey Graham. Você não acha que há algo estranho acontecendo com o próprio Donald Trump? Pode continuar. Sim, o presidente Trump, você sabe, basicamente provou com suas últimas atitudes, elogiando quem ele chama de congressista Donnie, o prefeito eleito de Nova York na Casa Branca, dizendo que ele será um bom prefeito, ele será um ótimo prefeito. E ao mesmo tempo, chamando Marjorie Taylor Greene, uma de suas principais aliadas na Câmara dos Representantes, de traidora, porque ela não apoia Israel e porque apoiou a divulgação dos arquivos de Epstein. Ela basicamente forçou a mão de Trump, junto com Thomas Massie, Ana Paulina Luna e Nancy Mace, na Câmara dos Representantes, aqui nos Estados Unidos, a dar uma guinada de 180 graus e apoiar a divulgação dos arquivos de Epstein. O que Trump acredita, com razão ou não, que será prejudicial à sua presidência, provavelmente com razão, se forem totalmente divulgados sem redações. Isso é um comportamento realmente insano. Mas o que ele basicamente fez foi provar que o MAGA não é uma ideologia. Sabe, nós achávamos que Make America Great Again significava América em primeiro lugar. Mas não é América em primeiro lugar, é Trump em primeiro lugar. E sabe, sempre que Trump muda, ele muda seus princípios ou suas alianças para os democratas, para um prefeito marxista socialista de Nova York, que por acaso é muçulmano, ou para alguém como Lindsey Graham, que elogia Trump, mas tenta se opor a todas as suas políticas de paz. E enquanto isso, ele condena Massie e Marjorie Taylor Greene como traidores, mesmo que eles tenham sido América em primeiro lugar muito antes de Trump. Bem, no caso de Massie, antes de Trump aparecer, Marjorie Taylor Greene, é claro, só entrou na Câmara em 2020. Ela atribuiu a Trump a sua conversão para, você sabe, sua postura política América em primeiro lugar.
Isso realmente envia uma mensagem aos republicanos no Congresso de que, assim como com Putin, Trump não é confiável. Ele muda de lado num piscar de olhos contra todos os leais ao seu partido. E isso é muito desmoralizante. E infelizmente, você sabe, eu sou republicano. Republicano a vida toda. E sempre apoiei os republicanos, com pouquíssimas exceções em termos de meus votos. E isso envia uma mensagem, junto com as eleições de novembro de 2025 na Virgínia e em Nova Jersey, e as eleições para governador, de que os republicanos estão a caminho de perder cerca de 40 cadeiras na Câmara. Acabei de ler que as aposentadorias republicanas estão prestes a aumentar. Então, Marjorie Taylor Greene não foi uma exceção. Ela é apenas uma das primeiras a declarar que vai se aposentar. E, infelizmente, quando isso acontece, aumenta ainda mais a margem da onda azul, como vimos em 2006. Vimos a mesma coisa acontecer quando os republicanos controlaram a Câmara por 12 anos, e então todos sabiam que a Câmara seria perdida, e talvez também em 2018, quando os democratas assumiram. Portanto, isso é muito sombrio do ponto de vista republicano. This is very grim from a Republican standpoint.